Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Nerdilizando Tudo. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente aqui. Eu quero mostrar para vocês as mensais, as leituras mais avulsas que eu faço no canal. Coisas que eu ainda não terminei, coisas que estão em andamento, coisas que eu estou esperando terminar ou ter uma boa quantidade de números lidos para fazer resenha aqui no canal. Mas antes disso, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Não esquece de curtir, compartilhar, se possível comentar. Então aqui nesse vídeo eu não vou fazer review, eu vou simplesmente falar rapidamente sobre cada uma das revistas. O que eu estou achando ou não. Primeira delas, Marvel Legado. Essa daqui eu já li, tá? É uma mensal que veio para introduzir os novos Vingadores. Eu gostei, é uma revista de transição entre o que estava acontecendo anteriormente, nos Vingadores anterior para cá. Mostra a transição do Homem de Ferro para Coração de Ferro, da mulher do Hulk para Mulher Hulk. Então tem algumas coisas super diferentes aqui, vale a pena ler, tá? Para quem for entrar nos novos Vingadores, vale a pena ler, certo? Então ela é uma revista de transição, muito bacana ela, tá? Eu li ela, eu gostei bastante. Ela vem para introduzir os Vingadores. Aqui eu tenho o número 1. Peguei hoje o número 4 na banca, tá? Então ainda não li, não tenho como fazer revisão. Mas o número 1 tá aqui. A gente tem de novo aqui uma história com os Vingadores, né? Onde tem desenhos bem bonitos, ó. Tá bem desenhado até. Onde a gente tem aqui os Vingadores em uma missão envolvendo os Celestiais. Tá? Então, olha aqui, ó, um celestial caído. Então a trama é a seguinte: começa a cair celestiais mortos do céu, e aí a trama envolve o porquê que eles estão caindo. Tem alguma coisa a ver com o passado, fala do passado do Odin, né, que é o pai do Thor, e é muito interessante essa ideia aí do que está sendo abordada nessa nova fase aqui dos Vingadores. Temos até o Motoqueiro Fantasma aqui fazendo parte, é bem bacana. Tá no Vingadores 2, que é o segundo número, a gente tem mais sobre essa trama, tá? Ainda está sendo desenrolada essa trama. Aqui a gente tem o Loki envolvido nessa trama. É bem bacana, continua com desenhos bem bonitos, ó, bem feitos. Tá? E, inclusive a capa também é bem bacana, ó. E é bem legal, tá? Eu tô gostando bastante desse novo Vingadores. Eu pretendo colecionar inteiro. Não sei quantos volumes vai ter, mas vou colecionar todo ele inteiro, certo? Então peguei esse daqui também. Aqui a gente continua nesse número 3. Com a mesma trama, tá? Ainda estão desenrolando. Descobriram um Eterno que está na Terra há muito tempo, muito tempo. Que tá até aqui, ó. Não sei se vai dar para ver direito. Qualquer coisa depois a gente dá um zoom aí. Olha a contracapa, que bacana. E aqui a gente tem então essa invasão desses Eternos. E o desenrolar mais ainda da trama de por que esses Eternos estão na Terra, dentre outras coisas, tá? Então é uma edição muito boa, muito bacana. Eu tô gostando, tá intrigante até a história. Sei lá, é fantástica a história? Tá longe de ser fantástica, mas também tá longe de ser ruim. Tá divertida. Na minha opinião, vale a pena. Certo? Então temos esses 3 Vingadores. 1, 2 e 3. O 4 saiu hoje, tá na mão, só que não tá aqui comigo, tá separado ali, já no meu monte de leitura. Então esses 4 aqui são que eu li, que não tem vídeo no canal. Ainda está em andamento a leitura. Eu pretendo ler tudo, ou grande parte dele, caso fique muito grande, ou termine o arco, aí eu faço um vídeo. Temos aqui também Legado, Amazing Fantasy. É o Peter Parker, né? O Homem-Aranha. Nesse Homem-Aranha aqui, peguei ele para ver como é que era. Eu gosto muito do Homem-Aranha, eu achei bem desenhado também. Ele fala sobre viagem no tempo. Vem um Homem-Aranha de outra realidade para nossa realidade. E aí eu tenho o cara do Clarim Diário, que é o James, que agora é nosso amigo e não inimigo. E aí o Homem-Aranha da realidade atual, ele vai para a realidade futura.
É bem louco isso daqui, na verdade, sabe? É uma história bem bacana. E aqui continua essa mesma ideia, tá? Do Homem-Aranha num futuro também, aí trabalhando no futuro. Tem a ver, aparece os Vingadores, o Homem-Areia, sabe? Tem algumas coisas assim. Então mexe com viagem no tempo, tem 2 Peter Parks. Os desenhos eu gostei. A gente tem uma realidade um pouquinho diferente. Não é uma história excelente, mas é divertida. Valeu a pena ler, na minha opinião, tá? Então aqui eu tenho, na verdade, se você vai encontrar nesses 2 encadernados, os números aqui que vão entre o número 301 a 310 do Espetacular Homem-Aranha, tá? Então tá aqui, compilado aqui, ok? Então tá aqui esses 2 números. Outra leitura que eu fiz e não foi pro canal foi Corporação Venom. Essa daqui, eu falar a verdade, eu gostei bem pouco dela. Eu achei até que bem desenhado, sim, algumas... Tá muito bem desenhado, sim, algumas páginas, olha só. Achei bem feito. O Venom é um herói que eu gosto bastante, mas eu achei uma HQ bagunçada, sabe? Eu achei uma HQ, no mínimo, como eu vou dizer, rápida, desorganizada seria o melhor termo. Eu tenho uma bagunça aqui, eu tenho uma invasão de Venoms numa cidade, tem Venom para todo lado, e aí tem o Brock tentando resolver a situação junto com o Homem-Aranha, tem o Anti-Venom, mas eu achei a história, no mínimo, um pouco desorganizada, eu não gostei, tá? Então, mas apesar de estar muito bem desenhada. Então não sei se vier sair a Corporação Venom 2, se eu compro. Tá parado no 1, não saiu mais nenhum pela Panini, né? Ela saída pela Panini. Ela é carinha, paguei R$ 26,90, não é muito barata. Nem 180 páginas. Esse daqui, Renove Seus Votos, The Amazing Spider-Man. Bom, esse daqui são 3 números até agora pela Panini, tá? Eu comprei o 2 hoje, eu já tinha o 3, então fechei os 3, já vou estar lendo. E o que acontece? Aqui a gente tem o Homem-Aranha com uma família. Filho, mulher e filho. E filha, né, no caso. E eles têm poderes também. A Mary Jane tem um uniforme todo cheio de recursos para ajudar aí o Peter Parker na jornada aí dele contra o crime, né? E a filha também. Então a gente tem aqui um Homem-Aranha diferente, um Homem-Aranha em família, tá? Que enfrenta o crime junto com a família. É bem interessante, eu gostei até bastante da proposta. Nessa história aqui eu achei bem interessante a ideia. A gente tem um roubo, e aí a gente tem alguns inimigos que eu ainda não tinha visto nos arcos do Homem-Aranha, fazendo parte aqui da história. Por exemplo, um Homem Topeira. Deixa eu ver, eu não sei se eu vou achar onde vai estar aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver bacana, mas tem ele aqui. Eu gostei bastante também, não achei ruim. Achei os desenhos muito bem feitos. Deixa eu ver se eu mostro uma outra página aqui bacana aqui pra vocês. Essa daqui. Gostei bastante também, tá? Vou ler o 2 e o 3 e volto a fazer volto a comentar aqui no canal, talvez sobre os 3 já junto, tá? É uma história aí bem interessante, certo? Então, Brigando em Família é o nome. Aí vem Guerras Infinitas. Eu tenho 1 e o 2. Tá, e aqui a gente tem um reboot, então, pela Marvel, né? Da Guerras Infinitas. Ou seja, é como se recomeçasse tudo de novo a saga das joias, tá? Aqui a gente tem, então, uma nova abordagem sobre eles atrás das joias. Na verdade, os Vingadores, né, atrás das joias, ou tentando impedir o Thanos de chegar até as joias. Tem personagens como Adam Warlock fazendo parte da história, tá? A gente tem os Vingadores aqui, tá? Temos os X-Men aqui junto também. E, enfim,
Eu gostei dos desenhos, achei bem desenhado. Esse primeiro número, para ser bem sincero, quando eu li eu não gostei muito. Eu achei bem parado, bem confuso. Tá? Uma hora tá focando os X-Men, daí a pouco tá focando os Vingadores, daí a pouco tá focando o Peter Quill, daí a pouco tá focando uma outra pessoa, quer dizer, um outro inimigo, né, no caso, ou um outro aliado. Enfim, eu achei bem bagunçado esse número aqui, tá? A única coisa que dá para entender é que eles estão atrás das joias, certo? Então esse é o número 1. No número 2, eu continuei comprando, achei que fosse interessante comprar, eu comprei o número 2. Eu vou dar uma chance, né, continuar lendo. Vou comprar até o 3, se eu não gostar do 3 eu vou parar. Então aqui a gente tem agora o Galactus entrando na história, né? Então temos Celestiais aqui nessa história. E o Thanos atrás da Joia da Alma também. Aqui ficou mais interessante as coisas. Eu tenho os X-Men junto nessa história aqui. Eu gostei bastante, para falar a verdade. Essa daqui, bastante assim, achei bem melhor que a primeira. Então essa daqui me animou um pouco com a continuar comprando. Se essa aqui tivesse sido igual a primeira, número 1, eu não iria mais comprar. Mas como vai vir a 3, eu gostei da 2, quem sabe a história não melhora, eu vou continuar comprando. Só falando aqui, ela engloba aqui, ó, 132 páginas que reúne edições. Então, deixa eu falar primeiro da número 1. Adorlock 1, Infinity Countdown Prime 1, Infinity Countdown 1, Contagem Final, né, 1. Tem algumas histórias extraídas de comic book, é um compilado, né, de várias histórias aqui. E aqui continua pegando a 1 e 2 do Infinity Countdown, Capitão Marvel, Infinity, é tipo um catado de história para formar essas histórias aqui. Eu achei razoável, não seria um título que se eu não tivesse como pegar eu iria dar prioridade. Mas no 2 teve uma melhora razoável em relação ao 1, então pretendo continuar. O Espetacular Homem-Aranha, eu acabei de pegar o 3 também na banca hoje. E aqui eu tenho o volume 1 e 2, tá? Esses dois volumes aqui. Bom, aqui eu tenho então o fechamento de um arco de história, o Retorno às Origens final, e aqui é o Retorno às Origens 1. Então aqui eu tenho a história do Peter Parker, é o reboot também, né? O número 1, ó, da Marvel, o reboot 2019, saiu em abril de 2019. E conta a história aqui do Peter Parker tentando combater o crime. Tem participação dos Vingadores. E ele acaba se envolvendo aqui nesse HQ aqui com os animais. Como é que se diz? Uma invasão de alienígenas. Tem um mistério que vai estar presente no filme novo do Spider-Man. Tem várias... Esse aqui já faz um bom tempo que eu li. E aí o Peter Parker acaba se envolvendo com o professor... aquele que vira um jacaré, esqueci o nome dele. Crocodilo, né? E ele acaba se envolvendo com esse professor e no fim da história acaba acontecendo que o Peter Parker acaba dividindo a personalidade dele com outro. Surge dois... Aliás, ele toma um raio, na verdade, de um separador molecular e se tornam dois Peter Parkers. E aqui na segunda parte da história é o desenrolar desses dois Peter Parkers. O que acontece? É até interessante essa segunda porque um Peter Parker não tem superpoderes, então ele vive uma vida normal com a Mary Jane e o outro tem superpoderes. Mas nessa trama toda eles acabam ficando mais fracos porque se dividiram e aí vocês têm que ler para saber o que acontece. Mas aqui a gente tem a parte final da trama desse arco e é bem bacana. Na verdade, tem até algumas artes aqui do Alex Ross pra gente dar uma olhada, né, que eles colocam aqui. Acho que é do Alex Ross, aquela arte ali. Deixa eu dar uma... Não fala de quem que é, não tá assinada, mas enfim. É bastante interessante, eu gostei bastante
desse Spider-Man aqui. E o terceiro Spider-Man também tá ali na pilha de leitura. Ele, pelo jeito, vai ter a ver com o Venom, porque a capa tá o Venom. Ele tá vestido com o uniforme do Venom. Bom, vamos indo pro final. O retorno do Wolverine, eu tô gostando bastante. Eu não sei como acabou o velho Logan, eu não tô acompanhando o velho Logan. Mas o retorno do Wolverine eu tenho o número 2 ali também, ainda não li. Eu gostei bastante dos desenhos. Eu achei muito interessante a história em si. O Logan tá morto, tá? E aqui eles estão. E aí eles descobrem que o túmulo tá vazio e tem que ir atrás do Wolverine agora, para saber o que é que tá acontecendo. Então eu gostei bastante, tem a participação até do Demolidor na história, tá? Eles começam uma busca muito frenética pelo Wolverine, que não é concluída, obviamente, nesse número 1. Ainda não li o número 2, eu tenho também. E assim que ler eu vou trazer para vocês a resenha. Mas gostei muito desse retorno do Wolverine, achei muito, muito, muito boa a história, tá? Vale a pena. O Wolverine tá morto numa estátua de adamantium, e aí a estátua na verdade está vazia, o túmulo onde ele deveria estar enterrado também. Então o desenrolar da história tá muito bacana. Eu quero arrumar tempo agora, talvez essas férias, para ler o 2. Essa daqui, fantástica. Esse daqui, quem já acompanhou as reviews, Venom, número 1. Só esperando sair o 2, porque olha, eu vou falar pra você, fantástica. História sinistra, tem horas que você fica apreensivo lendo, é uma história que te dá medo. A gente tem aqui um Ed Brock lutando contra um simbionte que está se rebelando contra ele, ele está perdendo o controle sobre o simbionte. Os desenhos estão fantásticos esses desenhos, olha isso. E então a gente tem uma história onde o Ed Brock está lutando contra os simbiontes, contra o próprio Venom, porque o Venom está, vamos assim, reagindo de uma forma que não deveria. E aqui essa história, por que isso está acontecendo, e culmina o fim da história com a chegada do deus, né, dos simbiontes, que aqui existe um deus dos simbiontes, que eu estou esperando o número 2, ansioso para mim tá continuando a lenda da história. Muito bom esse arco, muito, 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 muito foda. Adorei a história, tá? É muito boa mesmo. Sim, história fantástica, te prende do começo ao fim. Você tem aí uma desenrolar para a história do Venom muito boa. Eu adorei, tô só esperando o número 2, ansioso. E por último, editora Panini lançando Sandman, da DC Vertigo, volume 1. 30 anos, especial de 30 anos do Sandman. Esse primeiro encadernado aqui, ele tem prelúdios e noturnos do Sandman. Quem já leu o Sandman fala, dispensa comentários. É fantástico. Eu nunca tinha lido nada desse universo, né, do Sandman. E simplesmente eu devorei isso daqui, ó. É um livro que não é tão pequeno. Deixa eu ver se marca o número de páginas aqui. Não marca o número de páginas, mas eu acredito que ele deva ter aí umas 300 páginas, 200 a 300 páginas. E reúne das edições 1 a 8 do Sandman. E assim, fantástica a história. A gente tem aqui a história do Sandman, que é o deus do sonho, né? E ele é preso numa invocação, tá? E ninguém mais sonha e vira um caos. E depois ele consegue se libertar. Eu vou resumir muito aqui, porque eu não quero dar spoilers. Isso daqui vale a pena um vídeo só disso, logo sair no canal. E aí ele vai atrás das relíquias dele para ele ficar mais forte. Mas assim, fantástico. Sandman, Neil Gaiman, muito bom, fantástico, fantástico, fantástico. Não tenho o que falar. É simplesmente excelente. A gente tem uns desenhos um pouco diferentes, né? Desenhos mais antigos, mas
caramba, isso daqui é leitura obrigatória para qualquer um que goste de quadrinho. É muito bom. Leiam, procurem outras reviews no YouTube aí, vocês vão achar de monte. E já saiu o volume 2, eu tenho ele ali. Se não me engano, se chama Casa de Bonecas, o volume 2. Eu ainda não tive tempo também de ler, li só esse. Mas galera, essas são minhas leituras aí, né, de mensais que estão ainda em andamento na minha leitura aqui, que não tem histórias ou arcos fechados. Tirando Sandman, que eu pretendo fazer um vídeo já falando por edição aqui com vocês, dando resumo, falando sobre a história, o restante ainda está em andamento, então ainda estou lendo muita coisa. Só queria fazer um vídeo para mostrar para vocês rapidamente aí o que eu ando lendo, tá? Mais ou menos um monólogo do que eu já li aí, que está na fila para vir para o canal. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. Um abraço e até mais.